Crianças, seja muito bem-vindo a esse canal que tem entregue para você um conteúdo que de fato tem encurtado a sua curva de crescimento rumo ao sucesso nos seus negócios, na sua vida como um todo. Você que é empreendedor e que se identifica com o conteúdo que aqui a gente ministra e entrega para você semanalmente. Bom, hoje a gente levou a régua, hoje a gente jogou lá em cima, Matheusão, hoje a gente jogou lá em cima. Entendeu? Que régua, meu querido. Isso aqui não equivale a uma pós-graduação. Isso aqui realmente é um doutorado que você vai aprender aqui hoje. Nós estamos com um especialista. É ou não é, Matheus? Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Boa noite, Japão. Porque hoje nós vamos falar não só para os nossos telespectadores, mas também para as pessoas que nos acompanham no Brasil e fora dele, com um dos maiores empreendedores do Distrito Federal. O bacana, meu querido presidente, é que nesse nosso canal aqui, a gente não traz pessoas que entendem a teoria, a gente traz pessoas que vivem na prática tudo aquilo que elas mostram realmente, né? E pessoas que chegaram lá. Onde você quer chegar? Muitas vezes você tá olhando e tá observando pessoas que não conseguiram conquistar aquilo que você deseja. E aqui não, aqui realmente a gente traz para o nosso palco realmente aquelas pessoas que conseguiram sucesso no mundo do empreendedorismo. E hoje, como o nosso presidente falou, a gente subiu a régua de uma forma diferenciada. E quem é que a gente trouxe hoje, meu querido presidente? Bom, existem jogadores de todos os níveis, né? Jogador da Série C, jogador da Série B, jogador da Série A, e tem aqueles que jogam Champions League e concorrem à bola de ouro todo santo ano. É o caso dele, nosso camisa 10. Ele que, além de ser padrinho do Líderes do Brasil, é meu mentor também, é com quem eu me aconselho, é por isso que eu estou tendo algum tipo de sucesso, que é com ele que eu aprendo. E que é conhecido como o rei do varejo aqui em Brasília, é o maior vendedor que essa capital já viu e agora ele está expandindo as fronteiras para o Brasil inteiro, criador de 3 mundos, é o vendedor que deu 3 mundos para Brasília. A Telemundo, que ele realizou, e as empresas tomam esse caminho também, e a Biomundo e a Mundo dos Filtros. Senhoras e senhores, com vocês, Edmar Moté. Seja muito bem-vindo, meu líder. Valeu, Laia. Prazer falar aqui para você e para o seu público aí. Sempre uma satisfação. Principalmente você está sempre no viés de falar para empresário, para empreendedorismo, né? E é essa bandeira que eu sempre defendo também. Sim. A gente tem que elevar e sempre estar aprimorando essa pegada no Brasil, né? E em Brasília especialmente, né? Porque eu estou em Brasília e amo essa cidade, né? Muitas vezes eles querem levar meu escritório para São Paulo, diz que em São Paulo que tudo acontece, mas não, eu tenho uma admiração e uma gratidão muito grande por Brasília. Então, meu escritório, nós vamos sempre gerar emprego em Brasília e recolher imposto para Brasília, para sempre melhorar a nossa cidade. O governador fica feliz demais com a notícia dessa. Bom, Edmar, para nós é uma alegria incomensurável. De fato, a gente aqui partilha de um mesmo propósito, uma vez que a missão Líderes do Brasil e esse trabalho que eu faço é um trabalho de educação, principalmente educação de base, voltada a atender um micro e pequeno empresário. O jogo que você está jogando conosco aqui não é nem um jogo financeiro, é um jogo de legado. Porque você está deixando a sua marca, a sua história, para influenciar esses jovens empreendedores e empreendedoras que nos acompanham, que estão na luta. Hoje, cerca de 98% das empresas que se abrem quebram. Por quê? Porque falta instrução, falta conhecimento, falta esse tipo de apoio que hoje o Líderes do Brasil oferece e que você, Edmar, como nosso padrinho, traz, além de inspiração, traz conteúdo técnico para que essa galera possa aprender contigo e evitar os erros, que muitas das vezes nós, pequenos empresários, não temos espaço para o erro, porque um erro pode ser fatal, devido ao tamanho. Então, aprender contigo e trocar essa experiência, pode ter certeza absoluta que o jogo que você tem jogado conosco é um jogo de legado, você tá deixando sua história, marcando o seu nome na vida e na trajetória de todos esses empreendedores que nos acompanham. Hoje, o Líderes do Brasil atende cerca de 200 empreendedores, a sua maioria são pequenos e microempresários, ou gente que ainda não está nem empreendendo, mas tem um desejo de empreender, de fazer essa migração, e é graças a toda a sabedoria que ano a ano, já há alguns bons anos, você tem nos dado, que a gente tem conseguido performar, e eles também, nós somos muito gratos. Por isso, da sua casa, eu queria, ou do seu celular, de onde você estiver, queria que você aplaudisse Edmar Moté por toda a entrega que ele tem feito para nós e para a família Líderes do Brasil. Mas, Matheus, vamos entender aqui, eu já sei,
eu acho que eu já posso até ser biógrafo da vida do Edmar. Eu já conheço a história dele. Biografia total, total. Né, mas eu queria... A gente faltou para nós aqui um momento como esse pra gente registrar isso, Edmar. Entendeu? Porque algumas pessoas podem olhar para você, passa na frente de uma Biomundo, passa na frente de uma Mundo dos Filtros e fala assim, esse cara teve sorte, ele herdou isso aqui de alguém. Ele nasceu com a bunda virada para a lua, coisa assim do tipo. E as pessoas não sabem de onde você veio. Né? Algumas pessoas não sabem da sua história. E a sua história é muito parecida com a história da maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui. Então, Edmar, vou começar com essa pergunta, Matheus, eu acho que é pertinente. Vamos lá. Como é que você começou? Como é que eu cheguei em Brasília, né? Vamos por aí. Eu cheguei em Brasília por um sonho Eu era pequenininho e eu sempre gostei de ler. E lá na minha cidade, Cachoeira do Itapemirim, Espírito Santo, tinha muita influência do Rio de Janeiro. Então eu tinha um cunhado, que eu trabalhava na loja, esse cunhado meu, ele assinava o Globo. E eu lia muito o Globo, né? E comecei a ler livros. E no Globo, uma vez, quando surgiu Brasília, o Juscelino, para incentivar as pessoas para cá, ele desenhava ali uma árvore no jornal, e quem achasse um passarinho ganharia o terreno. É mesmo? Eu tinha 14 anos e ficava maluco com aquilo. Né? Falei, como é que pode ganhar um terreno assim, achar um passarinho? Né? Acho que era uma brincadeira que ele fazia. Eu não sei se isso era sério, mas estava sempre no jornal. E eu fiquei com essa coisa na cabeça e tinha um sonho, um dia, de conhecer Brasília. E aos 22 anos, eu deixei a minha cidade natal e vim aqui no sentido de querer mudar a minha história, né? Então, eu cheguei em Brasília com 22 anos, como dizia na minha terra naquela época, uma mão na frente e outra atrás, e fui morar aqui numa pensão aqui na W3, né? Aquelas pensãozinhas, um subsolo daquelas pensões, junto com 6 amigos que a gente acaba conhecendo lá dentro do quarto. e ali me ofereceram uma oportunidade de venda porta a porta, né? E graças a Deus... O famoso PAP, né? Famoso PAP. E graças a Deus me ofereceram essa oportunidade. Porque se tivesse me oferecido... Na época já existia o Conjunto Nacional em Brasília. Se em vez de me oferecer um trabalho mais duro, me oferecesse uma vaga de uma loja no Conjunto Nacional, talvez a minha história teria sido diferente. Então a vida, viu, Daia, sempre tem um si. Exatamente. Então esse si me levaram para uma venda difícil, uma venda mais dura. Isso fez total diferença na minha vida. Caramba. Bacana. E como é que foi isso aí? Você trabalhou numa empresa com vendas? Você fazia ali o porta a porta vendendo algum produto? Como é que era isso? Qual era o produto? Como é que era? Era um plano de aposentadoria. Eu acho que todo vendedor, acho que a primeira coisa que eu queria falar assim, quando você for trabalhar numa empresa, não é só a empresa que te seleciona. Você também tem que selecionar a empresa que você vai trabalhar. Sim. Então você tem que trabalhar numa empresa que você vê sentido. Legal. Se as pessoas que estão por trás dessa empresa faz sentido na sua vida, né? E se aquele produto tem a ver com você. Sim. Né? Então, quando me ofereceram um produto, eu vi que tinha tudo a ver comigo. E, principalmente, eu fiz uma análise se era um bom produto ou não. Se era um produto que tinha a perspectiva de venda ou não. O bom vendedor, ele tem que ter essa perspicácia. Né? E o bom empreendedor, muito mais. Que ele tem que ter um produto que seja um benefício para as pessoas. Né? Você tem que comprar aquilo que você está vendendo, né? Exatamente. Acho que o benefício... não, aí você falou um negócio muito importante, porque o Edmar já vende calcinha. Já, você comprava. Se você tem que comprar o que você está vendendo, se essa regra existe... Depois de contar essa história que seu cunhado te deu... O Edmar começou a vender, Matheus, com a experiência que ele teve com o cunhado dele. Foi que eu sou biógrafo dele, pô. Com a experiência que ele teve com o cunhado dele, que seu cunhado vendia lingerie, né? Na loja de confecção feminina. Mas se você olha o produto e fala, olha, isso aqui eu compraria para minha esposa. Sim, ótimo. Você tá vendendo, salvou Edmar, Matheus, você merece nota 10. Mas continua, Edmar. Mas é isso. Então, o vendedor também, ele tem que saber selecionar a empresa que ele trabalha. Ele tem que saber se naquela empresa ele vai crescer, se ele vai desenvolver, se o chefe imediato dele lhe dá essa oportunidade, né? Então eu vi que era um bom produto, porque naquela época era um plano de aposentadoria privada, mas se você fizesse esse plano, era um produto para funcionário público. E
E se você fizesse aquele plano de aposentadoria, você tinha direito, de acordo com o seu contra-cheque, a pegar um empréstimo. E funcionário público sempre foi maluco com dinheiro emprestado. Então, ali naquela época não era tão fácil como hoje. Era poucas empresas que emprestavam. Hoje, eles devem receber telefonema todo dia, o BRB já disponibiliza ali já um X na conta do cara. Então, eu vendia o plano de saúde, de aposentadoria, mas o cara comprava, com certeza, muito mais voltado para pegar um dinheiro emprestado. Então, eu soube escolher o produto que eu ia trabalhar. E por isso, eu te confesso que comecei no último piso da pensão e de mês a mês eu ia melhorando. Eu ia passando pro térreo. Você estava ali no terceiro subsolo, foi subindo? Foi. Depois fui pro segundo andar. Aí, onde ficava aí depois eu fui para onde ficava os Marajá. Era o famoso apartamento isolado, independente. Então, isso vai sendo um processo, você vai melhorando nas vendas, você vai performando, né? Então, eu soube escolher o primeiro produto que eu trabalhei, né? Então, ali começou a fazer a diferença na minha vida. Eu queria entender por que você tomou essa decisão. Eu digo isso porque eu passei por uma experiência um pouco parecida. Quando eu tinha 18 anos, eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa de telemarketing, como operador de telemarketing. Eu estaria ali num escritório com ar-condicionado, com o computador na minha frente, bonitinho, naquela tranquilidade. Mas eu optei por trabalhar exatamente com porta a porta, na época na GVT, né, que era uma empresa de telefonia e tal, fazendo esse PAP aqui na Asa Sul, na Asa Norte, baixo de sol, embaixo de chuva. Só que eu vi exatamente isso que você viu, a possibilidade de você crescer e ganhar mais. Eu acho que muitas pessoas acabam querendo um comodismo hoje, só que a tranquilidade que você tem hoje, ela vai te pegar lá no futuro, você vai pagar o preço lá na frente. Então, eu vejo que essa tua escolha, ela foi muito acertada, porque hoje as pessoas, elas demonizam muito a questão do vendedor, falam, não, cara, vai estudar, você vai virar o quê? Vai virar vendedor? E elas não entendem que esse estágio que você faz, né, na área de vendas, num porta a porta como você fez, é que te deu toda a capacidade de crescer realmente na vida como você teve, né? Talvez, como você disse, se você tivesse ido para outro caminho, certamente você não seria o Edmar da Mundo dos Filtros hoje, né? Eu não tenho a menor dúvida disso aí, né? Mas eu não fiz isso porque eu quis fazer isso. Foi a circunstância que fez, né? Se tivesse me oferecido talvez uma loja para me trabalhar, eu iria. Então, a primeira porque coisa... era mais cômodo, né? Era mais cômodo, né? Então, foi o destino. Muitas vezes você tem que ter a mão, ou a intuição daquele lá de cima. Ele, às vezes, te indica um caminho. Se você estiver na conexão, você vai enxergar, né? Então, acho que a primeira coisa, quando você topa trabalhar, você vai por quê? Pela necessidade. Sim, sim. Né? É a necessidade que te faz. Era o meu primeiro momento, era a necessidade. Depois, tem outro aspecto muito importante, a competição. Eu adorava a competição. E a competição te bota numa perspectiva de você querer ser o melhor. E quando você quer ser o melhor, você tem que se apropriar de alguns artifícios. Né? Então, a primeira coisa foi a necessidade. Segundo, a competição. Eu sempre fui muito competitivo, já chegava na empresa querendo ser o melhor. E eu observava tudo o que eles faziam. E eu ia captando, né? Captando de uma coisa. De eu pegava a introdução, né? Que eu saía... Na venda porta a porta é muito comum você trabalhar de dupla. Sim. Eu sempre saía com alguém. E eu aprendia com todos eles. E olha, Dai, que todos que eu trabalhei, eu vendia... O que vendia mais, vendia 40%, eu vendia 60%. Caramba. Muitas vezes era 70 e 30. Mas mesmo assim eu saía com os caras. Porque eles tiravam de mim o que interessava e eu tirava deles o que eu interessava. Perfeito. Eu não conhecia nada da cidade. Eles conheciam a cidade. Você tinha que vender para órgão público. Eu nem sabia onde ficava o órgão público. Os caras sabiam as escolinhas lá do Gama. O Gama naquela época era tudo estrada de chão. Os caras sabiam lá, cada ruazinha. Então, eles me levavam na cara do gol. Né? E o que eles queriam de mim? A minha capacidade de vender, de fechar negócio. Então, mas com cada um eu aprendia. Com um eu aprendia um macete, a chegada. Outro eu aprendi um pouco de como ele demonstrava, a categoria que ele demonstrava. Aprendi com o Gago.
O Gaga era o maior Vendedor? fechador que eu vi na minha vida. Porque mesmo? acho que o Gaga, quando vai ficando no final do dia, nessa venda porta a porta, você fala muito. É. Ele vai ficando cansado. E o Gaga cansado, ele gagueja mais ainda. Então, ele já ia para o finalmente. Ele explicava pouco e já ia para o fechamento. E eu via que aquilo funcionava. Eu comecei a diminuir Era o mais meu tempo. objetivo, Mais né? objetivo. Era Ele falava sobre o produto e tal, e já ia para o fechamento. Às vezes, ele explanava o produto 1 minuto, 2. E já ia para o fechamento, falava, pô, e o povo fechava. Falei, caramba, eu vou adiantar meu negócio também, vou vender mais. Então, com cada um, eu aprendi alguma coisa, né? E acho que isso foi uma diferença na minha vida, né? Sim. Há uns 10 anos atrás, essa galera da antiga marcou uma reunião e me chamaram para essa reunião. Muitos progrediram, alguns mais, outros menos, mas acabou que a gente se destacou um pouco mais. E aí eles perguntaram para mim, o que você fez de diferente, Edmar? E eu brinquei com eles, olha, eu com cada um de vocês, eu aprendi alguma coisa. E eu acho que vocês não aprenderam nada comigo. Já soltou essa. Porque eles não observavam, né? Você tem que aprender, gente, você tem que ter o dom. Sim. Se você não tiver o dom, você não vai aprender. Sim. Né? Se você não for obcecado em querer ser o melhor, então você tem que juntar necessidade com a competição de querer ser o melhor. E depois você tem que aprender a gestão da emoção. Porque nessa venda porta a porta, em qualquer venda, mas na porta a porta, muito mais. Você vai ter mais não do que sim. Muita porta na cara. Então vai dar mais errado do que certo. Sim. Então você tem que aprender a trabalhar a sua frustração. Sim. Porque senão você entra numa... Você pira e você não progride. Então você tem que saber, por exemplo, eu sabia, de cada 10 entrevistas que eu fazia, mas eu me preparava. Não era aquela entrevista eu escutar o primeiro não e sair correndo. Não era assim. O cara tinha que me dar um não, mas explicar direitinho Por quê? por que era o não. Né? E também entrava aqui e saía aqui. Mas de cada 10, eu vendia para 3. Então, se eu falasse com 7 e não tivesse vendido, eu sabia que pela percentagem, o 8º ia comprar. Então, eu aprendi a trabalhar com essa percentagem e, principalmente, gerar a minha frustração. Caramba, olha que aula que você está tendo aqui. Por que acontece? Ainda mais essa nossa geração, Edmar, os mais jovens que estão aí empreendendo e tal, eles, infelizmente, são vítimas de uma cultura floquinhos de neve que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né? De que tudo é muito milindrado, tudo é muito... então, assim, não tem essa casca grossa. Não tem essa casca grossa. Não pode passar por dificuldade. Não pode passar por dificuldade. Entenda uma coisa. Isso faz até uma analogia com a Bíblia. Né? Hoje faz sentido a gente entender o porquê que Deus botou Jesus primeiro num deserto, antes dele começar o exercício do ministério dele. Porque ele precisava desenvolver justamente essas competências. Ele precisava confrontar justamente essas limitações comportamentais de identidade. O Edmar, quando ele já foi sabendo que ele queria ser o melhor. A minha pergunta para você é, você tem essa mesma inclinação em querer ser o melhor? Você tem essa ambição em querer ser o melhor? Você tem essa necessidade, você tem essa capacidade de observar o meio, ainda mais você que faz parte do Líderes do Brasil, você está cercado de outros empresários. Uma das nossas principais dinâmicas é observar o outro. Para a gente aprender um pouquinho ali, você tem você já está com essa predisposição já bem estabelecida entre as suas soft skills, inteligência emocional para lidar com a frustração, você tem isso? Pô, não tenho, então para. Vai aprender primeiro, irmão. Vai passar pelo deserto. Vai se lascar até aprender, porque alguns necessariamente precisam passar por uma prova dura para poder adquirir esse tipo de habilidade que é fundamental ao sucesso. Foi isso que essa foi a diferença do Edmar para os demais outros companheiros. Ele está trazendo para nós aqui um conhecimento voltado para soft skills, ou seja, não é nem tanta habilidade técnica, é habilidade comportamental, de saber lidar com as coisas, de observar, de estar antenado, de estar numa frequência. E aí a minha pergunta para você, Edmar, depois que você performou brilhantemente, porque uma taxa de conversão 30%. de 30% é coisa para os campeões mesmo, para os melhores. Depois que você performou brilhantemente bem no contexto dessa sua primeira experiência aqui em Brasília, qual foi a sua segunda experiência? Nessa época, aqui em Brasília, tinha uma necessidade também, assim, muito de lazer. Então, lançaram um clube ali perto da Caixa Econômica,
Então, eu fui vender esse clube. E vendi pra caramba, né? Foi em 1976, lançaram esse clube, era o Clube dos Servidores Civis do Brasil. E na época, o Correio Brasiliense, na capa, publicou a foto e tudo que teria o clube. Eu comprei 70 Correios para mim ter aquela capa. Naquela época, para me demonstrar ao vivo, né? Porque naquela época você não tinha celular, você não tinha como, né? Então eu comprava porque eu sabia que ia ficar usado e eu tinha que ter a capa do jornal ali sempre novinha. Então eu vendi clube pra caramba, né? E depois eu fui trabalhar também na área de imóveis, fui trabalhar com terreno, né? Nessa época a Sofrango, que tinha Marajó Imóveis, e eles tinham muitos terrenos ali que eles vendiam entre Valparaíso e Lusiânia. Então, fui ser ali corretor de imóvel. Porque quando eu trabalhava na venda porta a porta, eu sempre trabalhei, eu ouvia muita história das pessoas que moravam em Brasília falando que era perder a oportunidade. Contando história assim que não comprei ali no lago, o lago era um matagal, né? E quem comprou e acreditou ficou milionário. Né? Então eu vi que aquilo ali estava na cabeça dos consumidores. E eu, como vendedor, eu vi que aquilo ali, eu teria que ter um produto que fosse um segundo sonho para ele. Não deu para realizar aquele, mas não vamos perder a oportunidade do segundo sonho. E eu via que naquela região ali na saída sul, eu teria uma boa história para contar para o consumidor. Sim. Né? Então eu peguei aqueles terrenos para vender. Na época tinha 200 vendedores lá e eu também fui destaque, né? Na venda porta a porta. Eu vendia 90% da minha venda de terreno, eu vendia na planta. Vendendo convicção, falando a verdade, né? E as pessoas confiavam em mim. Então, 90% compravam o terreno sem olhar, né? Sem ir lá ver. Eles iam depois, né? Mas compravam, porque eu criava algumas técnicas de venda. A técnica da escassez, sempre os terrenos estavam acabando, era dos 100 vendedores, 200 vendedores, aquele terreno que estava ali reservado era só por um dia. Então fui aplicando técnicas e também trabalhando o sonho das pessoas. Vocês perderam a oportunidade de comprar no plano piloto. Não vão perder a segunda oportunidade. Sim. Então eu vendia muito terreno dentro dessa expectativa. Aí depois o pessoal lá da Sofrango, Geraldo, Haroldo, quando você tem alguém que... eu aprendi que nas empresas você sempre vai olhar para aqueles que se destacam muito e aqueles que não performam nada. O que destacam muito, porque não tem jeito. E o que não performa nada, que você tem que tomar uma decisão com ele. Então, como eu era um destaque lá, eles me chamavam para ser gerente, porque eles traziam gerente de São Paulo, do Rio, e não performava. Eles queriam que eu fosse gerente deles. Mas quando ele me falou o salário do gerente, eu ganhava 5 vezes mais que o cara. Falei, como é que faz você ser o gerente ganhando 5 vezes mais? E aí, mas eles insistiam. Até que chegou uma oportunidade lá que eu falei assim, eu topo, na seguinte condição. Eu vou trabalhar meio período aqui. Eu chego cedo, 7h15, 7h30 eu estou aqui. E trabalho até meio-dia na área estratégica, na área de treinamento aqui. Não era nem treinamento, era mais uma área estratégica. Sim. E na parte da tarde, eu vou ser vendedor. Então, eu vou ser gerente seu. Fiz essa proposta para ele. Bacana. E na seguinte forma, porque eu vou ser um vendedor, um gerente treinador. Sim. Porque como é que eu vou treinar o cara no porta a porta? Por que o seu gerente não funciona? Porque são gerente de laboratório, gerente de ar-condicionado. Não está na rua, né? Não está na rua. Como é que ele vai treinar um vendedor que chega cru? Né? O cara chegou ali, gado de tudo. Você vai falar o quê ali, se você não saiu? Não, cada vendedor, cada um saiu um dia comigo. Ali, aí o cara sabia como é que era a realidade. Treinamento na prática. Na prática, ali no sol, ali no muque mesmo, na porrada. Na porrada. Então, aí o que aconteceu? Aí a equipe transformou, a Marajó transformou. E essa cultura está no seu DNA. Está no meu DNA. Hoje o Biomundo e a Mundo dos Filtros funcionam da mesma forma. Mesma forma. Perfeito. Então, nós elevamos lá, na época que eu entrei lá, era 150 vendedores. Eu passei para 500. Caraca. Né? E aí arrebentou, né? Estourou a boca do balão. Foi uma loucura, né? Então... Vocês praticamente criaram ali, tudo ali do Valparaíso até Lusiânia. Até Lusiânia. Aí depois, engraçado que depois, o meu primeiro negócio
fui no ramo imobiliário também, fazendo a mesma coisa que eu fazia lá. E eu fiz grandes parcerias também com meus ex-chefes, pô. Claro. Me deram muita terra para vender no início, quando eu montei o meu escritório, né? Eu posso dizer, até com muito orgulho, viu, Matheus e Dai, 80% daqueles terrenos entre Valparaíso e Lusiânia tem minha assinatura. Ou como vendedor, ou como gerente, ou como empreendedor. Foi muito bacana aquilo lá. Caramba, Eu sempre sem saudade. Eu passo lá, eu conheço ali até hoje, cada chácara. Eu sempre falo, uma chácara no Jardim Marajoara, eu te levo. No Parque de Napa, eu te levo. Eu sei tudo ali, eu vivi ali. Eu fiquei ali praticamente nesse projeto 3 anos. Caramba. Né, transformando. Eu transformei a vida de muitos vendedores naquela época ali. Né? Durante muitos anos, durante uns 15, 20 anos depois, todo Natal eu recebia presente daquela turma que eu ajudei a performar. Né? Eu ensinei o cara a ir para a rua buscar o dinheiro. Você mudou a vida daquele cara. Mudou a vida. A gente chegava gente lá do Piauí, né, com mulheres lá. Tem uma pessoa que eu posso até citar o nome dela, que ela teve muita gratidão comigo, a Terezinha. Ela chegou de lá, ela foi pegar os documentos dela, chega do Piauí ali, era tudo enrolado. Eles tinham medo de perder. A única coisa que eles tinham na vida era a carteira de identidade. Então eles botavam ali num plástico, aí o plástico enrolava um outro plástico. Ela passava ali 5 minutos para desembolhar o pacote para arrumar o documento quando ela foi preencher a ficha né, se habilitando para a vaga. Depois essa menina, ela transformou a vida dela. Ela conseguiu comprar apartamento no Asa Sul, comprar no Guará. Né? Então, é uma transformação você pegar essa pessoa, pegar na mão dessas pessoas e ensinar a vida como ela é. Esse é o empreendedorismo, essa é a vida real. Caramba. Deixa eu te perguntar, eu quero entender de você o seguinte. Naquela época, e eu acho que muitos telespectadores aí podem estar vivendo exatamente o que você viveu lá atrás. O que te motivava? Ainda era o recurso financeiro, era o dinheiro, ou você naquela época já tinha um sonho de montar um negócio próprio, de ter a sua própria empresa, de ter a sua própria marca? O que te motivava? Bom, eu sempre tive um sonho de empreender. E antes de eu ser vendedor, eu empreendi. Só que deu errado. Os 2 negócios que eu montei, deu errado. Aliás, foi 3. Um deu certo, depois deu errado, e os outros 2 nasceram errado e morreram errado. Então, eu tinha vontade de empreender. Não é só né? com você que acontece isso não, viu? Então, meus 2 primeiros negócios foi fracasso total. Né? Então, obviamente que eu tinha vontade de empreender. Mas eu estava empreendendo. Porque empreender não é só você montar uma empresa para você. Você pode empreender trabalhando para alguém. Exatamente. Né? E eu empreendia trabalhando para alguém. Né? Eu trabalhava para mim, bicho. Eu não trabalhava para ninguém, não. Eu não estava preocupado com o que o cara ganhava, não. Eu estava empreendendo para mim. Então, eu já me sentia um empreendedor. Era o Edmar S.A. Exatamente. Sabe o que acontece, Edmar? Você está trazendo para nós aqui uma confirmação de um discurso que a gente tem fomentado, uma crença que a gente tem estabelecido desde o início, que existe uma distinção em ser empreendedor e ser empresário. O empreendedor está muito mais ligado à identidade. Eu sou isso, eu respiro isso, eu vivo isso, eu me comporto assim. E empresário está ligado a você ter um CNPJ e uma operação constituída. Então, assim, perceba, o Edmar sempre foi um empreendedor porque está na identidade dele, é quem ele é. É o DNA dele, assim como o seu. Né? Estar ou não estar empresário não muda o fato de você ser um empreendedor. É isso que está deixando claro. Você sempre empreendeu. Exatamente. Mas respondendo, Matheus, sua pergunta, no primeiro é necessidade. Tudo é necessidade. Segundo, para mim, estou falando no meu caso, competição. Acho que todo empreendedor tem que ser competitivo. Você tem que ser obcecado, você tem que querer ser o melhor. Mesmo que você não seja o melhor que alguém, mas você tem que ser melhor que você mesmo. Você tem que sempre aumentar a sua régua. Mas eu queria competir, era comigo e com todo mundo. Né? Onde eu chegava, eu queria ser o número 1. Né? Se eu monto uma empresa, eu quero ser a número 1. Eu começo, vou ser primeiro. Quando eu montei a Biomundo, eu não tinha nada. O meu concorrente tinha 400 lojas. Eu já falei, eu quero ser maior que esse cara. Aí os caras trabalhavam comigo e falaram, Edmar, não estou te entendendo. Você não tem nenhuma loja, você não tem nenhuma marca. Eu falei, não interessa, mas eu vou ser. Né?
E o cara tinha 400. Sim. Pergunta para mim se daqui a um ano não vou ser o número 1 do Brasil. Eu vou Você ser vai ser o número 1 do Brasil? Número 1 do Brasil nesse segmento. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu também não. Eu não tinha nenhuma marca, mas você coloca aqui na sua cabeça, você já aumenta o seu sarrafo, você contrata pessoas já também... com essa mentalidade. Com essa mentalidade. Que compram, né, a tua ideia. Exato, você vai criando esse DNA. Né? Então, é assim que funciona. Mas te respondendo, primeiro a necessidade, depois essa parte de competição e depois a paixão. Porque você quer entregar tudo isso. Né? A necessidade é sempre. Você só vai mudar o tamanho. Né? Você tem lá, quando você junta o seu primeiro 1 milhão livre, você pensa que a vida está resolvida? Não. Ali que começam os seus problemas. Aí depois você junta 10 milhões, aí você tem que preservar aquilo, dá trabalho. Se você chegar a 100 milhões, dá mais trabalho ainda, né? Porque você tem que manter aquilo. Então, primeiro é necessidade, segundo competição e depois paixão por que você faz. Porque você quer ser o melhor, aí você acaba vivendo aquela adrenalina. Você quer ser o melhor, aí você está sempre naquela, eu tenho que melhorar, eu tenho que comprar um livro, eu tenho que estudar, eu tenho que ver um podcast bacana, eu tenho que seguir alguém que é interessante. Um aprendizado contínuo. Um aprendizado contínuo, né? Eu fico com gente que tem pena de comprar um livro. Um livro é um instrumento maravilhoso. Você compra, o cara para escrever um livro, ele se dedica às vezes, 1 ano, 2 anos, ele dá o melhor dele, e você compra isso por R$40, por R$30. E ainda acha caro, né? E tem cara que não compra, porque ele acha que sabe tudo. Aí que está o problema. Ele acha que já sabe. Né? Eu não, eu acho que eu não sei nada. Todo mês eu leio um livro. Então, eu tenho essa obsessão de querer melhorar. Né? Então eu sou um obcecado, eu sou um obcecado costumais, eu sou aquele cara que sempre eu acho que eu tenho que melhorar. Eu sempre acho que eu tenho que fazer algo que eu não sei ainda nada, que eu tenho que aprender mais. Né? Então acho que isso me motiva. Então aquela questão, você ter paixão pelo que você faz, aquela paixão de você ser competitivo. Né? Então isso vai te movendo, vai criando aquela adrenalina. Perfeito. E aquilo te leva para frente, te empurra para frente. Você está sempre querendo melhorar. Olha, o que a gente está... História. Não, o que a gente está escutando aqui, eu falei que era um doutorado. Não é uma pós-graduação. Com o Edmar aqui é doutorado, é outro patamar. É Champions League, aquele negócio que eu falei lá no início. É outro jogador, é diferente. Bom, você está percebendo, às vezes você se pergunta assim, mas qual é a minha diferença para o Edmar? Vou dizer assim, eu tenho uma empresa pequena e eu queria ter uma Biomundo. Qual é a diferença? Como é que eu faço para chegar lá? Ele está entregando aqui. É isso, você tem isso aqui que ele tem? Se você tiver, calma, vai dar certo. Não é rápido, ele tem uma trajetória para chegar onde ele chegou. O Edmar tem uma trajetória muito linda até chegar lá. Se você tiver exatamente modelando o que o Edmar, a forma como ele se comporta, se você já está fazendo isso na sua vida, meu amigo, dificilmente você não vai ter o sucesso. Agora, se você não tá, a primeira coisa que você tem que fazer é rever esse podcast pelo menos umas 200 vezes. Não, a primeira coisa, comprar um livro agora. Entra na Amazon, não quero fazer jabá não, porque a Amazon não tá pagando. Mas, né, para facilitar a sua vida, entra na Amazon mesmo, compra o livro agora e assista esse podcast umas 200 vezes. Quando você estiver se comportando igual o Edmar, com essa gana, com esse desejo, com essa paixão, aí saiba que você já fez o principal. O resto vai acontecer como ele vai explicar para nós. São 3 mundos que você entregou para Brasília. Um você realizou e os outros 2 ainda tá... Porque até colaborando com esse tema, assim, outro dia eu vi uma reportagem que falava assim, 100% das pessoas falam que vão fazer. 50% faz uma vez por mês. 30% faz uma vez por semana. 1% faz um ano. Então, e pouquíssimos faz sempre. E a vida, bicho, premia essas raridades, né? Quem faz todo dia, né? É a sorte, né? Que a gente estava falando. A sorte. Caramba, perfeito, perfeito. Pega essa chave. Edmar, vamos falar do primeiro mundo? A Telemundo? Como é que foi essa experiência? Você abriu essa empresa, de onde surgiu essa ideia? Né? Como é que foi? Essa ideia, eu já tinha o Mundo dos Filtros. Então o primeiro mundo foi o Mundo dos Filtros. Foi o Mundo dos Filtros. Então você quer contar a primeira história do Mundo dos Filtros, que eu acho ela fantástica. Não, pode ser. O Mundo é muito boa também. Eu era doido para ter varejo, porque eu fui criado dentro de uma loja do meu cunhado, meu primeiro mentor, um libanês, né, que me levava para Guarapari quando eu tinha 12 anos para ajudar ele lá. Né, esse libanês, ele me deu a primeira aula de ponto. Né,
Ele me pegava 4 horas da manhã. Naquela época, o Guarapari era incipiente, o comércio. Não tinha poucas coisas. Ele era inovador. Ele já trazia as melhores novidades, femininas, principalmente, lá de São Paulo. Então, a gente ia levar lá produto feminino para vender em Guarapari. Sim. Né? Era biquíni, sunga para o homem, saída de banho. E ele me deu a primeira aula de ponto. A gente chegava lá 5 horas da manhã em Guarapari, porque você tinha que colocar a Kombi ali e botar aquelas araras para fora. Sim. Então chegava cedo para quê? Para você ter o melhor ponto onde que os banhistas iam passar. Então, mal eu sabia, com 12 anos, eu ia ter a primeira aula de uma coisa que eu ia fazer a minha vida inteira. Hoje eu já escolhi mais de 1.000 pontos de venda. E você vai ensinar a técnica aqui? Se eu for cutucado, pode ser, né? Não, eu estou te cutucando agora. O maior ouro é Pessoal, anota isso aí. papel e caneta. Não, anota agora, ele tá no clima, ele vai falar agora. O Edmar tem uma técnica, lógico, ele aprendeu com o mentor dele, que foi o cunhado, o libanês, e ele foi aprimorando essa técnica. E hoje em dia funciona e funciona muito. Você fez até uma venda agora de uma franquia assim, não foi? Usando a técnica. Sempre. Como é que funciona, Edmar? Isso eu vou. Mas você quer que eu pergunte? Você quer que eu fale sobre isso ou o Mundo dos Fios primeiro? Você tinha me feito uma pergunta. Que encaixa? Encaixa, vou falar do Mundo dos Fios. Tá, o Mundo dos Fios eu comecei. Eu já estava capitalizado, já tinha sido gerente, né? Nesse próprio negócio, lá quando eu fui gerente, eu tinha 3 salários lá. Eu tinha um salário, eu já empreendia, é aquilo que eu falei, eu já empreendia trabalhando para eles. Sim. Né? Já empreendia na CLT, né? Na CLT. Na época não era nem CLT, não era PJ nem nada. Você trabalhava ali porque trabalhava, né? Te oferecia oportunidade, você caía dentro, né? Até hoje eu não era PJ, não era CLT, não era nada. Era aquele cara que entregava resultado e empreendia no negócio do cara. Então, mas eu fazia. Eu ganhava dinheiro lá como gerente. Eu ganhava dinheiro como empreendedor e eu sempre fui um cara organizado financeiramente. Acho que isso é uma coisa também que o empresário tem que ter. Né? Muitas vezes o cara ganha o primeiro dinheiro, em vez dele guardar, fazendo uma gordurinha, ele já arruma uma namorada e já vai para Miami. Né? Então eu fazia um factor também, porque os vendedores eles eram desorganizados financeiramente. Então ele pegava o cheque ali, predatado do cliente, às vezes o cheque era para 10 dias, 15 dias, e já oferecia 10%. Né, em 10 dias, porque ele já queria o dinheiro. Né? Aí você ia lá, pegava o cheque... Sim, o cheque de cliente, liquidez 100%. Então eu tinha um salário como gerente. De 10% ali. Às vezes eu oferecia 10% em uma semana, 10 dias, é uma loucura. Porque o cara quer o dinheiro, porque ele vendeu ali, ele acha que aquilo ali é desesperado. Então eu tinha três fontes de rendimento. Então eu capitalizei e quando eu fui criar a Mundo X, eu queria ter alguma coisa no varejo. Né? Eu já estava precisando empreender alguma coisa onde que tivesse produto, mercadoria, loja, vendedor. E aí eu tive essa ideia de criar o Primeiro Mundo, como você falou, né? Porque eu via que eu tinha uma solução bacana para a população. A água de Brasília sempre foi barrenta, suja. Né? Então eu perguntei, quem que vai consumir esse produto? Eu mesmo respondi, só quem bebe água, né? E acho que tem muita gente que bebe água nessa cidade. Só algumas pessoas. Então, quando você vai ter um produto também, você vai lançar um produto, você vai montar uma empresa, você tem que fazer essa pergunta. Qual a solução que eu trago? Né? Você tem que resolver algum problema. Eu, por exemplo, adoro resolver problema. E o problema, quanto maior, eu sempre falo para o meu time, quanto maior for o problema, é a maior quantidade de dinheiro que você vai trazer para casa. Com certeza. Né? Então, o dinheiro só muda de bolso. Ele sai do bolso de quem tem o problema e vai para o bolso de quem resolveu o problema. Sim. Né? Então, a Mundo dos Fios surgiu assim. Eu vi que eu poderia ter uma solução aqui para uma quantidade enorme de pessoas. Então, eu peguei ali uma loja, eu já tinha venda porta a porta, comecei com a venda porta a porta de filtro, né? Montei aí uma equipe de 400 vendedores. E lancei, fundei a primeira loja ali na 102 Norte. Sim. Era uma lojinha de 23 metros apenas, mas eu queria fazer a loja. Né? Na época, eu fui numa agência aqui em Brasília, e eu falei, eu quero contratar o melhor locutor do Brasil para fazer a chamada para a minha loja. Você comentou isso com alguém naquela época? Você comentou isso com alguém? Porque, assim, geralmente, quando o cara vem com a ideia que nem a desse do Edmar, o cara fala assim, você é maluco. Porque 400 vendedores, né?
Eu tinha um vendedor na rua, Aham. né? Mas eu queria montar uma loja de filtros. De E filtros, como a loja física. era mundo dos filtros, eu comecei a pesquisar se existia alguma loja de filtro no Brasil. E naquela época era difícil a pesquisa. Hoje com a internet você sabe em segundo. Naquela época não. Você tem que perguntar para um, ligar para outro estado e tal. E só tinha uma loja de filtro lá em São Paulo. Na rua Arrego Freitas 49, no centro de São Paulo. Eu peguei avião, fui lá. Cheguei lá, vi o cara com uma loja bem mais ou menos, a loja cheia. Aí meu coração disparou. Falei, pô, se uma loja feia dessa aí já dá esse resultado. Imagina se Eu quase que eu voltei correndo para Brasília. Porque o empresário é assim, quando ele vê uma ideia bacana, a ansiedade pinta. E você... sim. Eu queria voltar imediatamente montar essa loja. Montei uma loja ali, a primeira loja, 23 metros quadrados apenas, mas eu queria ter o principal locutor falando. Eu criei o slogan: Mundo dos Filtros, a mais completa loja de filtro do Brasil. Então eu contratei na época o Cid Moreira. O Cid Moreira era a voz, né? E essa loja era na 102 Norte, era em frente ali o Hospital Agarran. Era o ponto de referência. Sim. Né? Então, na época, uma loja pequenininha. Se o Cid soubesse que a maior loja de filtro do Brasil e a mais completa tinha 23 metros Eu quadrados, não ia fazer. provavelmente ele não ia gravar. Mas essa loja ainda existe, né? Existe até hoje. Se ele soubesse que a loja mais completa, quando inaugurou, o letreiro era uma faixinha, dessas faixinhas de fazenda, que o cara bota ali, aluga-se, vende-se. Era uma faixinha branca escrita em azul. Provavelmente ele não ia falar. E eu quis fazer isso no Jornal Nacional. Não, tô falando que é ousadia? Para ter aquela sintonia, como se não fosse uma propaganda, fosse uma informação. Uma notícia. Uma notícia. O Cid Moreira estava dando as notícias, ele ia dar mais uma notícia, né? E na época foi muito bacana, viu, Matheus? Porque eu estava lá na agência e o Cid ligou, porque mandaram o texto para ele. Ele não sabia como é que pronunciava o Agarran. Uhum. E aí ele queria saber como é que pronunciava, porque eu queria que fosse 102 Norte em frente ao Agarran. E saiu mais ou menos assim, tentando plagiar o Cid. Uhum. Mundo dos Filtros, a mais completa loja de filtro do Brasil. 102 Norte em frente ao Agarran. Edmar, eu vou falar pra você que você e o Cid... Jornal Nacional, e assim, naquela época o Jornal Nacional tinha o quê? 100% da audiência, tá louco, né? Um tiro A loja certeiro. bombou, bicho. Tiro Loja certeiro. bombou. Então foi muito bacana essa primeira experiência. E os desafios do início? O desafio você já Assim, vai... Você já estava equilibrado financeiramente, você já tinha feito Sim. seu pé de meia, então você podia arriscar. Podia arriscar. E quando você faz... Eu fiz 30 mil vendas no porta-a-porta. E quando você faz 30 mil vendas no porta-a-porta, você pega a casca. Você já sabe como você se comunicar com o cliente. Eu treinava meus vendedores, treinava na prática, técnica de venda, né? Então... E você tinha toda a autoridade, né? Sim, para fazer isso. então quando você faz 30 mil vendas de porta a porta, você já sabe, você só falta adivinhar o que o cliente precisa. Então, as coisas vêm de uma forma natural. Sim. Então, eu treinava esse processo para os meus vendedores. Depois que você faz a venda porta a porta, qualquer outra venda é fácil. Você chegar num ministério desse aí, de supetão, onde ali tudo é contra você, você entrar já é difícil. Depois que você entra, a porta está tudo fechada, se você tomar atitude para empurrar aquela porta e entrar é difícil. Normalmente, no final da sala, tem um velhinho lá de óculos que levanta a cabeça e pergunta assim: o que você quer aqui, moço? Se você não for do ramo, você pipoca. Você olha assim e fala que foi engano. Vai embora. E sai de marcha ré. Aí você enfrenta, você passa por aquilo e você vende, e ali você transforma a sua vida. Tudo depois é fácil. Caramba. Né? Então, aí você usava o marketing, usei o Cid Moreira. Depois, eu contratei a segunda voz mais conhecida do Brasil. Quem era? Onde se encontra todos os modelos de filtros. No mundo dos filtros. O Lombardi, né? O Lombardi, ele falava dessa forma. Isso foi tudo criação minha, eu queria que falasse dessa forma. Né? Então... Isso você está falando de que ano? Isso foi em 87. 87. Então, Edmar, devido às suas agendas que eu sei que são, né, muito movimentadas, porque o homem continua produzindo, ele tem uma meta, ser o número 1 do Brasil no segmento que ele atua no ano que vem, ele já está muito perto disso. E olha, interessante, a meta com prazo, tá? Não adianta ter uma meta
Tem que ter um Não, prazo para poder realizar. Né? Pelo amor sem de Deus. prazo, Tem que, não. não existe, é sonho. Não existe. É sonho, é Conversinha, alucinação. conversa de botequim, né? É alucinação, não é nem sonho, é uma alucinação. Mas, Edmar, hoje são quantas Mundo dos Filtros? Depois da primeira. Hoje nós temos 43 lojas, mas temos um CRM muito forte, Sim. telemarketing muito forte. Eu costumo até, indico para todo mundo, tudo que você vender, você cadastra as pessoas, procura falar com essas pessoas, cria um CRM. Eu criei um CRM em 1985, quando comecei a vender filtro porta a porta. Não sabia, né? A sigla nem existia, né? Não, porque eu sabia que eu vendia, se eu cuidasse do meu cliente, eu ia fazer um casamento com ele pro resto da vida. O LTV é eterno. Eu vou estar sempre comprando de você. Sim, hoje 33% da minha venda vem em função do meu cadastro, mesmo eu tendo 43 lojas. Caramba, né? caramba. E eu acho que daqui a uns dias vai ser quase 70% da minha venda vai ser em função do meu cadastro. Né? Eu estou lançando vários produtos e eu uso meu cadastro. Eu tenho 1 milhão de pessoas cadastradas. Nossa. Eu tenho a honra de dizer e o privilégio de dizer, eu tenho o maior market share do Brasil num produto, talvez no mundo. 90% da população de Brasília, da água consumida em Brasília, passa por equipamentos vendidos pela Mundo dos Filtros. Caramba. Então eu faço CRM com 90% da população de Brasília que consome água. Fantástico. Né? Então eu cuido dessa galera, eu tenho prazer, eu não tenho um PROCON. Eu não tenho Muitas vezes o cara compra um filtro na minha loja, antes de chegar em casa, o filtro já está instalado. Eu não tenho nenhum problema com meus clientes. Tudo que eles me pedem eu resolvo. Caramba. Problema zero. Né? Eu acho que se eu resolver o problema do cliente, ele resolve o meu. A maioria dos empresários, eles montam um negócio pensando em resolver o seu problema. Sim. E esquece do cliente. Sim. E aí, meu amigo, atropela. Que Vai aula, lá. Edmar, que aula. Meu líder, a gente vai falar agora dos outros dois mundos. Vamos passar rapidinho na Telemundo, só para contextualizar. E aí vamos entrar na Biomundo. Porque depois eu tenho mais 2 perguntas para te fazer. A primeira é do ponto. E a outra eu vou deixar para final. Maravilha. A Telemundo foi uma coisa, quando eu tinha já Mundo dos Filtros, e a TIM entrou no Brasil, eu tive essa visão, que era uma empresa entrando, teria muitas oportunidades. Até porque, nesse mercado, existe muito contrato. A Vivo tinha a turma que vendia a Vivo, e eles pagavam uma lua para esses caras, e esses caras só vendiam a Vivo. Então, eu percebi aquilo que esses caras iam ficar amarrados, que eu ia andar sozinho durante um tempo bom. Então, durante assim, alguns anos, eu fui o maior vendedor da TIM do Centro-Oeste. Eu ganhei 5 prêmios como o maior vendedor do Centro-Oeste. Então, a gente ia... cada ano tinha uma convenção mundial. Então, iam os maiores vendedores de cada região do Brasil. E eu ganhei 5 prêmios. E eu só fui em 2, só para você ter uma ideia. Era primeira classe, tudo pago, Ilhas Gregas. Muitas vezes eu não ia, porque eu adoro a minha vida que eu levo aqui. Eu preferia a minha vida aqui, essa competição, essa adrenalina, essa cor de ser, isso tudo que eu falei aqui. Às vezes esse momento era mais agradável do que eu estar viajando. Entendi. Então, de 5 prêmios eu fui em 2 ou 3. O resto eu ficava aqui. Eu adoro a minha vida aqui, adoro essa adrenalina, né? Então, para que eu vou lá? Eu já tenho tudo aqui. Que maravilha. E aí depois você realizou a empresa, e aí agora a gente vai entrar no... Eu vendi, na época, eu fiz um contrato bem feito. Né? Onde que é eu entrei, importante. você tem que... Tudo parte da estratégia. Você faz uma estratégia bem feita, você colhe os dividendos ali na frente. Se você faz mal feito, você vai colher o problema ali na frente. Então, todo shopping que eu entrei, eu fiz um contrato de exclusividade. Da loja TIM, era só eu que poderia ter. Né? Não poderia ter uma outra loja TIM. Podia ter, assim, gente, por exemplo, no Ponto Frio vendendo, a Casa Bahia vendendo. Uma loja específica, Entendi. Não podia. Então, e a TIM chegou, quando ela chegou depois de alguns anos, ela precisava ter a loja própria dela nesse shopping, porque ela tinha que ter uma loja que é um outro tipo de abordagem, é um outro tipo de visão. E aí eles, né, em função disso, nós fizemos um valuation da empresa e eu vendi essas operações para a TIM, né? E aí eu saí do negócio de telefonia, né? E então foi assim, a passagem foi uns 5, 6 anos, né? E nos 5, 6 anos nós fomos não só o melhor vendedor de Brasília, nós fomos o melhor vendedor do Centro-Oeste. Caramba. Caraca, hein?
E aí, depois disso, veio a Biomundo. E depois eu estava muito à toa na vida, né? Essa história Não sabendo o é que fazer com dinheiro, mas... Tinha isso não. A gente tinha uma loja ali no Boulevard Shopping que não estava performando. Era uma loja de uma pessoa da minha família. E família é assim, quando está performando, o dinheiro é deles. Se não estiver performando, o problema é de quem pode ajudar, né? Então, o primeiro ano deu certo, o segundo não, o terceiro deu errado, aí nós acabamos assumindo aquela loja, né? Porque o financeiro é assim, executivo é assim, quando a coisa não está funcionando, chega para você assim, vamos fechar. Assim que pensa o executivo. O empreendedor pensa diferente. Eu tenho um ponto bacana, um negócio legal, o que eu posso montar naquele lugar ali? Então, o meu financeiro fala assim, vamos fechar. Eu falo assim, não, vamos pensar em alguma coisa que a gente colocar ali. Aí eu fui numa feira de franquia em São Paulo, porque tinha 500 marcas naquela feira da BF, que hoje eu participo como franqueador, e lá eu vi 4 marcas nesse segmento de produtos naturais. E eu gostei de uma delas, que era a maior, né, que na época era Mundo Verde. E ligamos para ela para arrumar uma franquia aqui em Brasília. Porque eu pensei assim, vou pegar uma franquia e isso vai me dar ali 15 mil, 20 mil, ou 25 mil, ou 17 mil, não sei. E eu já pego uma coisa formatada e coloco ali prontinho. Eu não queria esquentar a cabeça naquele momento. Mas aí essa marca falou que aqui em Brasília já estava tudo dominado e que se eu quisesse fazer alguma parceria nessa marca, eu procurasse algum dos franqueados dele e fizesse uma sociedade com ele. Eu, bem mandado, liguei para eles. E eu queria aprender. Assim, né? Eu queria aprender, eu queria saber como é que o papo, quanto que os caras vendem e tal. E eu fiquei sabendo. E vi também que não tinha sentido eu ser sócio dos caras, nem os caras ser sócios de mim, né? E nesse meio tempo, eu assumi um compromisso do shopping que eu ia montar uma loja de produtos naturais. Eu tinha fechado a outra, botei um tapume e já botei um letreiro lá, né? Que ia ter uma loja de produtos naturais. E nessa época eu comecei a criar a Biomundo. E nessa época eu falei, esse mesmo executivo falou assim, Valdemar, como é que você vai montar uma loja do zero? Você não sabe nada. E em 90 dias você vai ter a loja, em 90 dias não vão ter a loja. E esse não da Mundo Verde foi o melhor não que você recebeu, né? Não foi um dos melhores não que você recebeu na vida. Não foi um não, foi uma impossibilidade de você adquirir aqui, porque o mercado já estava preenchido aqui. Mas isso é que acontece. Às vezes, hoje eu entendo, às vezes você coloca a empresa na mão de executivo, de pessoas que não têm um olhar, né? Ele nem sabia quem eu era, foi nada pessoal, nada não. Sim. Simplesmente olhou o mercado, nem entendeu do mercado, né? Naquela época era 8 lojas, hoje só de Biomundo aqui tem 43. O cara falou que 8 lojas já estava tudo dominado. Né? Então foi isso, né? Aí eu falei assim, não, vamos montar assim, vamos montar uma loja com o propósito de vender 25% a mais a primeira loja do que a melhor loja desses caras. Né? Nós temos que entrar já chegando. Né? Mas como você vai fazer isso? Você não tem nenhum fornecedor? Eu falei, bicho, e você não sabe fazer isso? Eu falei, olha, ele falou, e no seguinte, se uma der certo, nós vamos montar 20. Falou, você é megalomaníaco. Falei assim, olha. Aí eu falei assim para ele, olha, se eu errar, eu aprendo. Se eu acertar, eu te ensino. Olha aí. Anote essa daí. Essa foi boa demais. Aí foi bacana, né? Aí nós montamos essa loja, 6 meses, com um plano de negócio dela vender 25% a mais do que essas lojas que eu me referi, que é a melhor loja dos caras. E eu caprichei naqueles pilares que você já sabe. Isso, é uma das perguntas que eu tinha para fazer. E que, né, você pode falar, foi surpresa, ou você pode dizer, não, foi uma concretização daquilo, foi uma conclusão de um trabalho bem feito. Você tem várias formas de pensar, de ver, né? Mas nós chegamos com 120% a mais do que a melhor loja que performava nessa época. Né, dos concorrentes. Então, isso animou, né? Fiquei 6 meses aprendendo mais dentro da operação e depois nós fizemos um recorde em Brasília. Montamos 26 lojas no próximo ano. Então, em 1 ano e meio, nós montamos 26 operações. Acho que isso foi um recorde em Brasília, você saindo de uma base zero. Base zero. Né? Porque hoje é muito fácil, eu monto até 100, né? Porque já tem uma base, uma estrutura. Mas você sair do zero e montar 26, você tem que botar muita adrenalina no negócio. Tem que ter culhão e saber o que está fazendo, né? E essas 26 lojas
naquela época eram todas próprias. Todas próprias. Né? E aí, quando é que despertou para a franquia? Aí foi o mercado, sabe, Matheus? Foi o mercado. Começaram a vir com propostas, cutucar. Hoje eu vejo, a gente faz mentoria aí para algumas pessoas. O cara monta uma loja, nem montou direito, ele já está pensando em franquear. Nem deu certo. Né? Nem deu certo. Ele já fica falando em valuation, em franquear. Acho que ele aprende isso na internet ou não sei aonde. E fica falando isso. Eu falei, gente, calma. Vamos performar o negócio, depois a gente pensa nisso, né? Como é que você tem que montar a segunda operação, né? Depois pensar. Então foi o mercado que disse. E o que é o mercado? É quando você teve três pilares. Um deles é muitos investidores querendo uma franquia. Esse é um pilar. Segundo, os shops do Brasil. Aqui em Brasília tem praticamente todas as redes de shopping do Brasil. Não essas redes de shopping queriam a operação da Belmundo em outros lugares, no Rio, São Paulo, no Brasil afora. Então, e o principal, terceiro pilar, era o consumidor comprando nossos produtos. Então, quando você tem esse tripé, aí você pode ir, bicho, vai dar certo. Você ter todos os shoppings, porque os shoppings, por exemplo, o Iguatemi é um exemplo desse. O Iguatemi é um shopping marrento. Ele não quer qualquer operação lá, não. É verdade. Quando o Iguatemi me ligou uma vez, me convidando para ir em São Paulo, queria me conhecer, falar sobre a minha operação, queria a minha operação no shopping, mandou uma passagem de avião, escolheu um hotel. Eu pensei assim, rapaz, acho que agora eu fiz um negócio bacana. Agora eu acertei a volta. Acho que eu acertei. Então é isso, quando você tem essa trilogia aqui, aí está na hora de você franquear. Não foi, eu quero, foi ele não. Foi o mercado que acabou indo por esse caminho. Entendi. E hoje são quantas lojas no Brasil? Hoje nós somos em 20 estados, são 150 operações. Caraca. E em 7 anos, né, acho que fizemos um trabalho bacana aí. Mas ainda tem muita coisa para a gente caminhar. Sim. Acho que a gente está aí talvez com 20%, 25% do que a gente pode performar. Né? Acho que tem muito mais a fazer ainda do que nós fizemos. Então, e tua ideia é chegar em torno ali de umas 400 operações? Aqui 400, 500. Aí não tem limite, né? É aquilo que você der conta, né? Acho que a gente pensa em chegar em 400 operações daqui uns 3 anos, 4 anos, no máximo, chegar em 400 operações. Depois vai desaguando em outras oportunidades, como a BioWay, que é o produto próprio da marca, não é isso? O meu foco, assim, veja bem, eu foco no franqueado. Tudo que eu faço, eu sou obcecado para entregar resultado para o franqueado. É criar marca própria, gerando o quê? Rentabilidade para o franqueado. Perfeito. Dando consultoria para o franqueado ganhar dinheiro. Então, todo mundo que... Eu tenho hoje 70 funcionários na minha franqueadora. Eu sou o CEO lá, mas eu sou o vendedor. Eu me apresento como vendedor. Eu sou o vendedor. Né? Então, lá na minha empresa, todo mundo pensa em como ajudar o franqueado. Caramba. Lá vai da minha pessoa, que foi o fundador, a menina que trabalha na limpeza. Todo mundo tem que entrar com esse DNA. O meu financeiro me ajuda a vender. Lá na Belmundo, todos os meus negócios, eu só contrato 2 tipos de pessoas. As que vendem e as que ajudam a vender. E eu falo, se você não vende, nem me ajuda a vender, você sai daqui que você me atrapalha. Né? Então, o meu financeiro também, ele pensa como vender, ajudar a vender. Perfeito. Porque ele entra no DRE do meu franqueado e começa a apontar, olha, você está vendendo pouco dessa linha aqui, essa linha que gera mais rentabilidade, você está perdendo oportunidade aqui, você está gastando demais aqui. Então, todo mundo ajudando. Tá? Sim. Então, é assim que você pode evoluir. Se você não tiver todo mundo nessa pegada... É time. O time tem que estar jogando junto e tem que ir para cima. A gente está indo para a reta final, né, Matheus? Desse primeiro programa. Que isso? É porque o Edmar tem uma agenda muito... Ele está com os investidores aí, tem um pessoal importante aqui esperando por ele. É verdade, mas olha, eu acho que aqui vai ter que ser uns 3 podcasts. Não, já falei isso para ele. Para poder extrair. Inclusive, quero gravar... Porque a primeira vez que eu gravei com o Edmar foi na casa dele. Um cenário maravilhoso. O que a gente tem que fazer de dia, Edmar. Que aí pega o lago no fundo, aquele negócio bonito. A gente fez à noite, ficou muito top, mas ficou escuro, porque o fundo não dava para você enxergar. Aí vamos gravar lá também um outro programa onde a gente vai entrar mais em detalhes, porque aqui ele está contando mais a história dele. Então não dá para aprofundar muito, porque a história dele já é uma história bem densa, né? Mas nós vamos ter outras oportunidades. Mas as 2 perguntas
Pergunta não, as minhas duas provocações são: você falar do ponto, você vai entregar esse código pra galera aqui, e você falar também da questão da gestão, os pilares que você segue nesse manual. Ponto é uma coisa vital para quem vai empreender com loja física. Se você errar o ponto, bicho, é difícil você arrumar, né? Você vai ter que gastar muito dinheiro em marketing para levar a gente até o seu local. Então, o ponto é fundamental. Você tem que saber escolher o ponto, né? Quando é shopping center, é mais fácil, né? Eu tenho uma métrica e muita gente fala, vou contratar uma empresa para me auxiliar no ponto. Olha, bicho, perde tempo com isso não. Gasta sola de sapato. Vai lá para o ponto que você vai escolher, mas fica em frente a ele. E faz uma contagem, pega o celular lá e marca. Quantas pessoas passam por minuto? Né? E ali, você fica ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não custa nada. Olha só, o seu investimento, às vezes o dinheiro da sua vida. Você tem que dedicar pelo menos umas 2 horas para você saber fazer uma boa escolha de ponto. Então você fica lá, eu costumo sugerir, fica lá 11h30, você já pega a turma da manhã e fica na hora do almoço. Faz isso 5h30 da tarde, pega o turno da noite e volta, faz a mesma coisa no final de semana. Shopping assim, quando é shopping de bairro, final de semana vende mais. Sim. Shopping de centro, final de semana vende menos, porque o pessoal está em casa, etc. Então, e ali você faz uma contagem, quantas pessoas passam por minuto. Se o seu negócio depende de fluxo, e quase todas as operações dependem de fluxo, eu costumo dizer o seguinte, se passar ali 10 pessoas por minuto, o negócio começa a interessar. Se passar 15, eu estou dentro. Se passar 18, você nem precisa de me ligar. Eu falo assim para os meus franqueados, você já pode fechar. E se passar de 20, se você não tiver, assim mesmo, se você tiver em dúvida, você me dá o endereço que eu vou aí e monto uma loja própria. Olha aí. Sensacional. E o lance do shopping, você nota 6 e o ponto... Porque muita gente pensa assim, olha, eu vou entrar no shopping nota 10. Né? Vamos falar de Brasília aqui, eu posso falar do Barra Shopping, posso falar dos melhores shoppings do Brasil. Todo mundo aqui tem um conceito, quem mora em Brasília, que o Parque Shopping é um shopping bacana. Vamos falar uma nota no Parque Shopping. Para Brasília é um shopping nota 10. Mas ele tem um boleto nota 10. E eu vou te dizer... boleto nota 10. E nem todos os pontos dele lá é nota 10. Ali vai ter 30% dos pontos. Bacana, ela vai ser de 7 a 10. Né? Vai ter ali 40% que vai de 5 a 7. E vai ter uns outros 30% que é de 4 a 0. Né? Então você vai entrar no shopping, eu estou falando um exemplo, mas você vai para o Barra Shopping, é a mesma coisa, Salvador Shopping, é a mesma coisa, BH Shopping, é a mesma coisa. Com um boleto nota 10, mas você pode estar num ponto nota 3. Aí você só vai ter de bom ali, de 10, é o boleto. Então, muitas vezes, é muito melhor você estar no shopping nota 6, mas num ponto nota 9. Você vai pagar um boleto nota 6, mas com um ponto nota 9. Aí, volta para aquela contagem de público. Quantas pessoas que passam naquele shopping nota 6, o ponto nota 9? Passa 18. Entendi. O shopping nota 10, às vezes, mas o ponto nota 4, passa 3 pessoas por minuto. Onde você vai vender mais, bicho? Com certeza. No shopping nota 6. Obviamente, eu estou fazendo uma comparação do mesmo tipo de público. Sim. Não adianta você fazer também uma comparação, um passa um público A, o outro passa um público D. Não. Comparando os públicos. Mas tem muito shopping na época, o Vou Levar Shopping, que eu montei a primeira operação, era no shopping nota 6. Hoje iria assim, é um 7 hoje. Mas o meu ponto era nota 9. Então era maravilhoso, eu tinha um boleto nota 6 e um ponto nota 9. Né? E assim, todos os meus pontos, se você for ver, ele tem que ser acima de 7. Se ele for abaixo de 7, a gente não entra. A gente espera, isso também tem que ter paciência. Nas lojas de rua também. De rua, é diferente, porque o rua, se você for bom em shopping, se você fizer essa contagemzinha, você vai ter uma assertividade de 99%. Agora na rua, se você for bom pra caramba, é 70% de garantia. 30%, bicho, é aquele frisinho na barriga. Você só vai saber quando a bola rolar. Né? Obviamente, você vai escolher o melhor ponto. Sim. Aí cada negócio tem uma característica. Na Biomundo, eu falo que o ponto de sonho, dificilmente eu encontro. É estar ao lado de um supermercado ou de um hortifruti, bacana.
porque leva a gente todo dia, ao lado de uma boa padaria. Tipo assim, fosse Brasília, eu estou do lado do Oba, eu estou do lado do Pão Dourado, do meu amigo Darlan, eu estou do lado da Drogazil, Sim. e estou do lado ali da Bodytech ou Smart Fit. Isso aí é o sonho. Melhores né? públicos. É os melhores públicos. Quando eu estou perto de um desses, eu já estou feliz. Se eu tiver de 2, estou felicíssimo. Se eu tiver o 4, meu amigo, eu nem durmo. Edmar, você como meu mentor e padrinho da família Líderes do Brasil, você me falou uma vez que você faz estratégia de bloco. Você consegue estabelecer o ponto a partir da estratégia que você monta, que é convidar, por exemplo, o Álvaro e o Rodrigo, o Darlan, e vocês entrarem juntos numa estrutura, e aí um vai puxando o outro, porque o Darlan é da Pão Dourado, o Rodrigo e o Álvaro do lado da outra, é da Drogaria Brasil. Isso funciona, né? Funciona, Porque isso funciona. Às vezes você te oferece uma oportunidade, mas você tem que ver quem são seus vizinhos. Né? Não adianta você entrar no local achando que você é o tal, que você é o bom, que você sozinho vai levar o público. Não, você pode levar algum tipo de público, mas é muito bom se usufruir também do público de outras operações. Sim, né? Então, seja o Álvaro lá, que tem uma operação super bacana, seja lá o Darlan e outros, né? Mas aí eu estou falando também, estou expandindo aí, você está ao lado da Boticário, você está ao lado da Cacau Show, de todo mundo. Marcas né? boas que ancoram o lugar. Então você não adianta você, vou ficar ali sozinho, achar que você é o tal, sua marca é super reconhecida, bicho, não, deixa essa vaidade para lá. Você tem que estar aproveitando o fluxo de pessoas de outras operações, né? Óbvio, né? É isso mesmo. Para a gente fechar esse primeiro bate-papo, esse primeiro capítulo dessa trilogia que nós vamos fazer, fala na sua perspectiva e aquilo que você tem aplicado, porque que nem o Matheus falou foi bem colocado no início, o Edmar não só tem a teoria, ele tem a prática. De fato, ele tem a prática e o resultado que valida tudo isso. Bom, quais são os pilares da gestão, segundo a sua visão assim, de negócio? Se for uma loja física, a primeira coisa você tem que ter um bom produto. Nada vai avançar. Eu falei aqui quando eu montei o Município, porque a Biomundo é a mesma coisa. Né? O Brasil, quando eu entrei, era o 6º maior mercado do mundo. Não era moda. Hoje todo mundo está indo para essa linha. Todo mundo quer viver mais e viver melhor. Né? Tem muita gente que quer ter uma qualidade de vida diferente. Né? Então, hoje o Brasil já é o 4º maior mercado nesse segmento. É o segundo, a segunda maior rede de academia do mundo está no Brasil. É o segundo. Então, você vê que tem muita gente se cuidando. Sim. Hoje, você pega uma nutricionista, que antigamente você nem sabia que servia, hoje ela é mais cara do que um médico, uma consulta. Tem nutricionista que cobra R$ 1.500 uma consulta, e se você não tiver pistolão, você só vai ser atendido daqui a um ano. Então, primeira coisa, escolher um bom produto. Sem um bom produto, você não vai longe. Esquece. Se a loja física, um bom ponto. Né? Não adianta você ter um produto maravilhoso, você montar a loja na rua do sobe e desce. Não vai rolar. Né? E como também não adianta você ter um ponto maravilhoso, um produto maravilhoso e botar uma equipe de Zé Ruela. Você tem que ter uma equipe de campeões. Você tem que gastar tempo no recrutamento, na seleção. O treinamento. Né? E depois no treinamento. Mas você tem que ver se aquela pessoa tem a ver com o seu negócio. Eu até hoje, eu participo do processo seletivo. Não só das minhas lojas. De toda a franquia nova. Porque eu contrato meus vendedores para meus franqueados. Ótimo. Talvez uma das exceções da franquia. Porque se é um pilar importante, que eu acho que é importante, por que você não bota o seu melhor nesse negócio? Porque a vitrine da empresa é o vendedor, né? É ele lá que vai entregar resultado. E nós não podemos ser como um cara que vende sapato. Uma franquia de sapato que o cara já sabe para que serve sapato, se ele é confortável, se ele é bonitinho. Não, eu estou no ramo que 90% dos clientes não conhecem 90% dos produtos. Então, se eu tenho um negócio diferente, eu tenho que ter uma entrega diferente. Sim. Eu não posso ter uma entrega qualquer. Então, a equipe é fundamental. Né? Quando eu montei a primeira Biomundo, foi como uma seleção. Eu peguei ali o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Pelé, o Daia. Eu montei o time ali a dedo. Né? Eu contratei 2 que me atendiam nesse segmento. Mandei meu RH procurar na concorrência os 2 melhores da área de suplemento.
Os 2 melhores na área de produtos naturais. Né? Aí botei 7 vendedores na loja, tudo top, pô. Né? E depois, o quarto para fechar, você tem que ter gestão. Né? Você tem que ter uma coisa que é fundamental, que poucos empresários sabem, você tem que criar um clima bacana na sua loja. E esse clima depende muito do chefe, do gerente, de quem trabalha. Né? Então você tem que ter gestão, entender, não deixar faltar produto, acompanhar, incentivar seus colaboradores, criar um clima bacana. Né? Então você seguindo esses 4 pilares, dificilmente você vai dar errado. Você tem aí 99% do seu negócio ser um sucesso. Caramba. Rapaz, que pós-graduação. Um PhD esse aqui, um pós-doutorado. O negócio é tão profundo. Impressionante. Que a gente viu aula de superação, de empreendedorismo, de técnicas. Né? Então, assim, eu acho que passamos aqui por todos os pilares, realmente, do mundo empreendedor. Mas esse é o mundo real, viu, Matheus? O mundo real é esse, né? Uma hora eu vou ter oportunidade também de falar de fracasso. Né? Como eu falei no início, meus 2 primeiros negócios deram errado. Né? Aí você tem que ter aquilo que eu falei, gestão de emoção e aprender com o erro. Não ser vítima. Ficar, a vítima, o negócio não dá certo, não. Você fez errado, bicho. Se você não deu certo, a culpada é você. Você que errou em alguma coisa. Não é o sistema, não. E as pessoas às vezes não entendem isso, que é o seguinte, você só é quem você é hoje pelo fato de você ter passado por tudo aquilo que você passou. Se você não tivesse fracassado lá atrás, jamais você teria essa sabedoria para lidar com as coisas como você tem hoje. Né? Então você realmente pegar ali o fracasso e olhar como uma oportunidade de aprendizado para poder fazer diferente com uma outra visão lá na frente. É isso mesmo. Com certeza. E aqui a gente teve uma cronologia perfeita. O Edmar começou explicando sobre questões comportamentais, de identidade, de inteligência emocional, controle emocional, para lidar com frustração, né? Ou seja, o fundamento que é esse. Não adianta, se você não tiver isso, meu amigo, você não vai suportar o mercado, é cruel, até você aprender, como o exemplo de Edmar, no próximo programa que a gente vai gravar com ele, a gente vai falar das frustrações, das perdas, das quebras, porque todo mundo tá sujeito a isso. Não é o seu primeiro negócio não é a sua galinha dos ovos de ouro. Muito dificilmente isso vai acontecer. Talvez de 100%, 1% acerta na primeira. Geralmente o cara vai quebrar 1 ou 2 operações até ele aprender a jogar o jogo. Então ele tem que ter essa base comportamental, inteligência emocional, essa clareza da identidade de quem eu sou, como empreendedor, o que eu quero para minha vida, as ambições, etc e tal, para depois ele ir aprendendo. E aí a gente fechou nessa cronologia agora com a questão mais técnica da coisa. Os pilares da gestão, como analisar um ponto, etc e tal. Ou seja, a gente foi de A a Z realmente aqui, foi um PhD, um pós-doutorado com o nosso mentor, com o nosso padrinho Edmar Moté. E nós vamos nos despedir agora, já com o compromisso de voltarmos. A gente vai falar de dor, de frustração, de quebra, de problema, porque de fato isso vai trazer para você a clareza de que não há diferença. Ele também passou pelo processo que você está vivendo. O negócio é que ele conseguiu, ele chegou muito pelo condicionamento mental dele de falar, cara, eu quero ser o melhor, que isso é fundamental, a inteligência emocional de lidar com a frustração, e essa gana de fazer acontecer. E você vai aprender com isso, você vai aprender isso no próximo episódio, e é por isso que você tem que curtir, comentar, compartilhar, C, e obviamente se inscrever, porque senão você vai perder o próximo episódio. Bom, quero agradecer, antes de passar as palavras para as considerações finais, Edmar, quero agradecer aqui ao nosso head de comunicação, Thiago Manilha, e a Michelle, sua esposa, que são quem cuida dessa operação, que é o Plano B. Joga na tela, por favor. @Vídeo Estúdio Plano B, uma agência 360. Eles aqui da gravação do conteúdo, da produção, impulsionamento, toda a estratégia de marketing, comunicação, etc e tal. Barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode, literalmente. Segue nas redes sociais e venha conhecer aqui na Asa Norte um excelente espaço para performar a sua empresa no que tange a questão da comunicação e marketing. Bom, Matheusão, suas palavras finais, depois eu vou passar para o Edmar e a gente fecha esse episódio de hoje com chave de ouro. Querido, acho que um dos melhores podcasts que nós já fizemos até então. A gente fez uma avaliação assim do mundo do empreendedorismo no 360, né? Porque você é o cara que pensa, mas é também o cara que coloca a mão na massa. E muitos empreendedores hoje querem ficar realmente ali
naquela pegada mais executiva, não querem realmente estar lá dando a cara a bater no sol, né? Entendeu? Então, eu acho que o espírito de empreendedorismo você colocou muito bem aqui hoje e isso reflete justamente em toda a tua trajetória de sucesso, né? E a gente tem certeza desse lado de cá também que esse teu objetivo de chegar a ser realmente a maior do Brasil, isso aí já está certo de que vai acontecer, porque você fez tudo com a base, né? Você trabalhou muito bem a base. Então, quero te agradecer essa oportunidade, poder ouvir, né, e compartilhar com todos os nossos mentorados aí essa trajetória. Eu não tenho dúvidas de que muitas sementes foram plantadas no coração de todos que vão ouvir esse podcast aqui, né? Obrigado, realmente, que Deus abençoe muito a tua trajetória, porque você é uma pessoa que, além de crescer como profissional, como empresário e tudo, você dá muita oportunidade para muitas pessoas e fomenta realmente muitas melhorias de vidas para todo mundo, né? Muitas pessoas elas acabam não entendendo o trabalho do empreendedor. O empreendedor, ele realiza sonhos, né? Ele trabalha ali com a necessidade do cliente, mas também com a necessidade do próprio empregado, né? E isso você deixou muito claro que a tua preocupação,